Nos próximos capítulos da novela Renascer, João Pedro, após bater boca com José Inocêncio, aceitará retomar o contrato de parceria com os produtores. O problema é que Egídio, preocupado com o prejuízo que terá no bolso, decidirá acabar com a vida de um dos Inocêncios. O vilão armará uma nova tocaia e colocará na mira de sua arma o carro com 2 filhos de José Inocêncio dentro. O sem-vergonha fará 2 disparos. O que Egídio não percebeu é que uma pessoa escondida gravou toda a cena. Zé Inocêncio receberá a visita do delegado, informando que 2 de seus herdeiros estão entre a vida e a morte no hospital. O fazendeiro entrará em pânico com a possibilidade de perder novamente um filho. No hospital, o médico dará a notícia. O caso de seus 2 filhos é extremamente delicado. A minha equipe e eu vamos fazer o possível e o impossível para salvá-los. De repente, a pessoa que filmou a cena do Egídio atirando aparecerá entregando o celular com a gravação. Após ver as imagens, revoltado e sedento por vingança, o fazendeiro entrará no carro e ao lado do Damião seguirá a toda velocidade em direção à casa do vilão. Egídio será surpreendido pelo rival com uma espingarda nas mãos. O pai da Sandra levará um dos piores castigos de todos os tempos, e Maria Santa aparecerá no hospital em forma de luz e protagonizará a cena mais emocionante da novela, com a morte de um dos filhos. Tudo deverá acontecer depois que João Pedro retomar o contrato de parceria com os produtores. Será a partir dessa cena que Coronel Egídio decidirá fazer a pior loucura da novela. Marçal pedirá para saber o que o patrão está pensando em fazer a respeito. Egídio responde: Marçal, presta atenção no que eu vou falar a você. Eu posso tolerar muita coisa daquela gente, mas quando mexe no meu bolso, o buraco é mais embaixo. Vou tirar de José Inocêncio o que ele mais ama nessa vida, um outro filho. O vilão mal intencionado receberá por telefone a informação que 2 filhos do rival estão retornando para casa. Com a sua arma, Egídio aguardará na estrada os filhos de Inocêncio passar. No entanto, uma pessoa importante na trama notará o pica-pau com arma em mãos e começará a filmar a cena. Não demora muito. Um dos carros dos filhos de José Inocêncio surgirá na estrada. O vilão colocará o dedo num gatilho prometendo fazer o mesmo que fez com José Venâncio. A pessoa com o celular nas mãos continuará filmando a cena. Enquanto isso, dentro da casa dos Inocêncios, o ricaço sentirá uma dor no peito. Inácia se aproxima. Preocupada, pergunta o que o patrão está sentindo. Zé, com os olhos encharcados, responde: Eu tô sentindo o mesmo que senti no dia que Maria Santa e José Venâncio morreram, Inácia. É a mesma angústia. De volta à estrada, Egídio notará dentro do carro os 2 filhos do rival. Mas isso é melhor do que a encomenda. 2 de uma só vez. Segura, que lá vai bala. Egídio fará 2 disparos. A pessoa filmando a cena fica em choque e encerra a gravação. Mais tarde, Zé Inocêncio e a Inácia notam a polícia aparecer na frente da casa. Preocupado, o ricaço comenta com a governanta: Oxente, Inácia, mas o que será que o delegado está querendo novamente em minhas terras? O delegado entrará na casa. Zé notará o policial, uma cara apreensiva, e pedirá para saber o que foi dessa vez. O delegado dá a notícia: Eu sinto muito, coronel, mas as notícias não são nada boas. Inácia começará a chorar. Zé encara o delegado no fundo dos olhos, pedindo que vá direto ao ponto e explique o que está acontecendo. O policial informa que encontrou na estrada um dos carros da fazenda com 2 dos herdeiros do ricaço dentro. Em estado de choque, Zé, gaguejando, pergunta: Como assim, delegado? O que meus filhos estavam fazendo dentro
daquele carro. Não me esconda nada. O que aconteceu com eles? O policial tentará acalmá-lo falando que os dois foram levados ao hospital da cidade vivos, porém em estado gravíssimo. Não demora muito. Zé Inocêncio chegará no hospital e, desesperado, pedirá informações dos filhos na recepção. A recepcionista pedirá 1 minuto, enquanto chama o médico responsável para dar a notícia. Inácia, percebendo o nervosismo do patrão, fala: "O senhor tem que manter a calma, seu Zé Inocêncio. Vamos ter fé que seus filhos vão sair dessa com vida." O delegado prometerá ao pai das vítimas achar e colocar dentro da cadeia o autor do crime. Zé olha dentro dos olhos do policial e garante: "Pois torça para encontrar primeiro do que eu, delegado. Porque se eu encontrar quem fez isso, vou fazer justiça com as minhas próprias mãos." O médico aparecerá com atualizações das vítimas. A testemunha que gravou o crime chegará no hospital e, de longe, observará um médico falando com a família. Com a filmagem nas mãos, a pessoa prometerá mostrar a gravação ao pai das vítimas. Zé exigirá saber do médico como os filhos estão. O médico informa: "Então, senhor José Inocêncio, os pacientes João Pedro Inocêncio e José Bento Inocêncio passaram por uma cirurgia e agora só nos resta aguardar as próximas horas." Zé pergunta: "Me diga, doutor, eu preciso saber. Meus filhos têm chances de morrer?" O médico responderá que sim, que tanto João quanto o Bento estão em estado grave e que a família deverá se preparar para o pior. Dentro do quarto, Zé Bento e João Pedro, entubados, receberão a visita de Maria Santa. A mulher entrará no local feito um raio de luz e, olhando para os filhos, vai falar: "Eu vou cuidar de você, meu filho. Seu pai o cuidou, agora é a minha vez de cuidar." Enquanto isso, na sala de espera, Zé notará a presença de Norberto no hospital e pedirá para saber como ficou sabendo. O dono da venda responde: "Eu sinto muito, seu Zé Inocêncio. Sinto muito por seus filhos." O fazendeiro pergunta quem espalhou a notícia pela cidade. O dono da venda responderá que ninguém. Intrigado, Zé pedirá para saber como Norberto descobriu. O ex da Jacutinga confessa: "Ninguém me contou não. Eu vi com meus próprios olhos. Eu vi quem atirou em seus filhos." Anestesiado, o ricaço exigirá saber quem foi o infeliz. Norberto, com medo de mostrar o vídeo, explica: "Eu pensei muito em mostrar uma coisa ao senhor, mas não posso me acovardar nessas horas. Mostre esse vídeo aqui à polícia, seu Zé Inocêncio. Eu filmei a tocaia." Zé, com o celular nas mãos, dará play nas imagens e verá Egídio mirando e atirando no carro dos filhos. Ofegante de raiva, Inocêncio afirma: "Não, Norberto, esse vídeo não vai chegar nas mãos da polícia. Coisa nenhuma. A justiça será feita de um outro jeito." Com sede de vingança, o fazendeiro entrará no carro e retornará a toda velocidade para casa. Dentro da residência, Damião, Zé Augusto e a Buba notam o fazendeiro entrando no local e se direcionando ao escritório. Augusto receberá uma ligação do hospital pedindo a presença de um parente de primeiro grau com urgência. Augusto pedirá para saber se os irmãos estão vivos. A enfermeira responde: "Olha, moça, isso somente o médico poderá responder. Venha com urgência e traga junto o pai das vítimas." Mais preocupado do que já estava, Augusto manda: "Damião, veja o que está acontecendo com o painho dentro daquele escritório. Buba e eu estamos indo ao hospital. Caso tenha acontecido alguma coisa de ruim com os manos, painho tem que ser o último a saber." Enquanto Augusto e a Buba seguem em direção ao hospital, Damião se aproximará da porta do escritório do patrão. Entra e avista Zé Inocêncio com a espingarda nas mãos. Confuso, o peão pergunta
o que o patrão está pensando em fazer com aquilo. Com sangue nos olhos, Zé responde: eu descobri quem fez a maldade com os meus filhos, Damião. E eu tô indo resolver esse assunto agora mesmo. Damião pergunta: quem atirou nos filhos do patrão? Zé responde: foi Coronel Egídio. E se ele acha que vai ficar impune, tá muito enganado. Dessa vez vou resolver essa história do meu jeito. Damião se colocará à disposição. Zé chama: pois então, venha comigo, Damião. Egídio vai receber o pior castigo da vida dele dentro da própria casa. Enquanto Damião e o patrão seguem em direção à casa do Egídio, no hospital, Augusto e a Buba aparecerão para Inácia perguntando como os irmãos estão. Norberto, percebendo o sofrimento da governanta, toma a frente da conversa e fala: deixa que eu dou a notícia a eles, dona Inácia. Augusto, com medo que o pior tenha acontecido, pergunta como os irmãos estão. Norberto explica: o médico acabou de vir aqui, Gutinho. Viu que nem você, nem seu pai estavam aqui e pediu para chamar. Ele disse que só vai dar a notícia na presença de um dos familiares. Buba pergunta: Augusto, me fala uma coisa. Você é médico. O que está acontecendo? Augusto explica que geralmente os médicos solicitam a presença de um familiar para informar algo de ruim. Inácia começará a chorar desesperadamente. O médico surgirá. Augusto manda: por favor, doutor. Eu sou da família. João Pedro e Zé Bento são meus irmãos. Me conta, meus irmãos estão vivos, doutor? Enquanto isso, Egídio e Eliana, sem imaginarem o que está prestes a acontecer, brindam a felicidade do vilão. De repente, Inocêncio e Damião entram na casa. Egídio olha para o lado e verá o rival com a espingarda na sua direção. Tremendo as pernas, Egídio fala: espera, coronel. Vamos conversar. O porquê disso? Damião mandará Egídio calar a boca e aceitar a morte calado. Zé afirma: eu tô sabendo, maldito. Foi você quem atirou em Zé Bento e em João Pedro, assim como também deve ter atirado em José Venâncio. Mas dessa vez as coisas vão ser bem diferentes. Eliana, em choque, olhará para o comparsa, questionando: espera, Egídio, você pediu para brindar comigo para comemorar isso? Meu Deus, que horror! O vilão nega, afirmando que não teria coragem de fazer mal a uma mosca. Damião dará play no vídeo e as imagens serão reproduzidas. Egídio exigirá saber como conseguiram aquelas imagens. Zé nega revelar: isso você nunca vai saber. Chega de papo furado e vamos resolver isso de uma vez por todas. Eliana toma a frente da situação. Esperem, se realmente foi o Egídio quem cometeu essa barbaridade, vocês têm que entregar essas imagens ao delegado. Egídio tem que ser preso. Zé nega, afirmando que não entregará a imagem à polícia, coisa nenhuma, que ele próprio fará justiça com as próprias mãos. Egídio, borrado de medo, pergunta o que vão fazer com ele. De repente, Zé receberá uma ligação do Augusto. O fazendeiro pedirá para saber como estão João Pedro e Zé Bento. Augusto diz: olha, meu pai, o médico acabou de passar as notícias. Eu sinto muito, pai, mas não tenho coragem de dar essa notícia ao senhor por telefone. Venha para o hospital agora mesmo. Zé desliga o telefone. Eliana se aproxima pedindo para saber o que aconteceu com João Pedro e o Bento. Zé responderá que Zé Augusto não quis dar notícia por telefone. Damião manda: patrão, o senhor pode ir para o hospital. Eu mesmo cuido desse infeliz. Pode confiar em mim, patrão. Eu vou fazer o coronel se arrepender do que fez com seus filhos. Zé, sem imaginar a notícia que receberá, retornará para o hospital. Enquanto não chega no local, Egídio, tremendo de medo do Damião, fala: olha aqui, rapaz, você pode se dar muito bem nessa historiada toda,
Eu posso transformar sua conta bancária para nunca mais precisar receber ordem de seu ninguém. Damião se aproxima do vilão e responde: tem um problema nisso tudo, coronel. Eu gosto de receber ordem. Se prepara que a brincadeira vai começar agora. No hospital, Zé aparecerá, verá Norberto, Inácio, o delegado, Buba e Augusto reunidos. Um clima de velório tomará conta do ambiente depois que Zé Inocêncio se aproximar perguntando pelos filhos. Augusto pede: eu vou contar o que o médico falou para nós, painho. O senhor precisa ser forte. O médico acabou de nos falar que um dos manos deixou a gente. Um dos manos agora tá com o mano Venâncio e com manhinha. Zé, com a voz embargada, tenta falar: não, isso não. Eu não vou aguentar passar por isso novamente. Diz que é mentira, Zé Augusto. Diga que seus irmãos estão vivos. Buba lamentará o ocorrido e voltará a confirmar a notícia do noivo, que um dos cunhados perdeu a vida. Inácia, aos prantos, diz: foi ele, seu Zé Inocêncio. Foi ele quem deixou a gente. Foi o Joãozinho. Zé cairá ao chão sem acreditar que João Pedro morreu. De repente, algo que ninguém estava esperando acontece. Dentro do quarto onde o corpo de João Pedro está, Maria Santa em forma de luz surgirá novamente. Se aproximará do filho caçula e vai falar: você ainda tem uma missão nesta terra, João Pedro. Eu não posso levar você agora, filho. Volte e cumpra a sua missão. Mande um recado para seu painho. Maria Santa revelará no ouvido do filho algo bombástico. De repente, na sala de espera, Zé e a família notam uma movimentação de médicos e enfermeiros em uma das salas do hospital. O médico aparecerá com notícias. Vocês não vão acreditar. Um milagre aconteceu. De alguma forma que não sabemos explicar, o seu filho João Pedro voltou à vida. Zé correrá na direção do quarto do filho e ouvirá o rapaz com dificuldades falar que Maria Santa pediu para revelar ao pai uma coisa muito importante. Zé, sem imaginar que revelação é essa, será retirado pelo médico da sala. O telefone do fazendeiro toca. Eliana fala: Coronel Zé Inocêncio, eu tô ligando pro senhor a pedido do Damião. Ele pediu para falar que Egídio tá vivo pela metade. Confuso, Zé exigirá saber como alguém pode estar vivo pela metade. Eliana explica. Então, acontece que Damião decidiu deixar o coronel vivo, mas arrancou fora aquilo que todo homem tem entre as pernas, se é que o senhor me entende. Alguns dias depois, João Pedro, já recuperado, revelará ao pai o recado que Maria Santa mandou revelar. Olha, painho, naquele hospital eu cheguei a morrer, mas manhã me trouxe de volta para cumprir uma missão que ainda tenho nessa terra. Zé pedirá para saber que missão é essa. João revela. Então, manhã Maria Santa falou no meu ouvido que eu sou a única pessoa que posso retirar o facão dos pés do Jequitibarri, e quando for chegado a hora, e for de sua vontade também, meu pai, manhã me deu a missão de fazer isso pelo senhor. Você gostaria que Zé Inocêncio terminasse a novela vivo ao lado da família? Deixa um coração para Zé Inocêncio aqui abaixo nos comentários. E aproveita e me conta de qual cidade você está assistindo a novela. Eu também peço que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva agora aqui no canal e ative o sino das notificações. E ainda tem mais novidades da novela. Para assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela.